raiva é uma das doenças mais temidas da história humana. Um vírus silencioso, mas capaz de causar uma doença agressiva, letal e que não tem cura após o início dos sintomas. Apesar disso, ela é totalmente prevenível. Hoje, você vai entender como o vírus da raiva funciona, como se proteger e por que a vacinação dos animais é essencial para salvar vidas. O vírus da raiva pertence ao gênero Lyssavirus, dentro da família Rhabdoviridae. Ele possui um formato único, semelhante a uma bala de revólver, alongado e arredondado em uma das extremidades. Dentro dessa estrutura está seu material genético, um RNA de fita simples, capaz de comandar uma invasão precisa e devastadora do sistema nervoso. É um vírus que afeta mamíferos e tem tropismo pelo tecido nervoso, além de apresentar uma taxa de mortalidade de quase 100%. O cenário da raiva no Brasil é complexo e profundamente marcado pelas diferenças entre áreas urbanas e rurais. Nos centros urbanos, graças às campanhas massivas de vacinação de cães e gatos, os casos de raiva humana transmitidos por animais domésticos diminuíram drasticamente ao longo das últimas décadas. Hoje, a maior parte dos casos humanos está associada à variante viral presente em morcegos, que se tornou o principal reservatório e fonte de infecção no país. Nas áreas rurais, especialmente em regiões de presença intensa de morcegos hematófagos, o vírus ainda representa um risco significativo para herbívoros, como bovinos e equinos. Esses animais, quando infectados, podem gerar prejuízos econômicos importantes e aumentar o risco de exposição para trabalhadores e comunidades locais. Entre 2010 e 2025, foram registrados 50 casos de raiva humana no Brasil, como mostrado nessa tabela do Ministério da Saúde. Desses, 9 foram causados por mordidas de cães, 22 por morcegos, 7 por primatas não humanos, 2 por raposas, 5 por felinos e 1 por bovino. Em 4 casos, não foi possível identificar o animal que provocou a agressão. Na história dos casos de raiva humana no Brasil, apenas 2 pacientes sobreviveram. Todos os outros evoluíram para o óbito. O governo brasileiro mantém um sistema de vigilância que inclui a notificação imediata de casos suspeitos em animais domésticos, de produção e silvestres. A participação da população é essencial e se resume a comunicar imediatamente ao Centro de Controle de Zoonoses, ou à Secretaria Municipal de Saúde, ou serviços veterinários oficiais, sempre que um animal for encontrado com comportamento anormal, morto sem causa aparente ou envolvido em ataques. Essa comunicação é importante porque o Centro de Zoonoses desempenha um papel fundamental na contenção da doença. Ao receber a notificação, as equipes podem investigar o caso, avaliando o animal, o local e o risco para humanos, coletar amostras para diagnóstico laboratorial, implementar medidas de bloqueio, como vacinação emergencial na área, mapear focos ativos do vírus, alimentando bancos de dados que orientam decisões de saúde pública, identificar mudanças no padrão de circulação viral, especialmente envolvendo morcegos, e planejar campanhas de vacinação em regiões onde o risco aumenta. Essas ações permitem respostas rápidas que evitam novos casos, tanto em humanos quanto em animais. Apesar dos avanços expressivos, o vírus continua circulando na fauna silvestre, o que mantém a necessidade constante de vacinação anual de cães e gatos e de campanhas públicas de conscientização. Quando um animal infectado morde, arranha ou lambe uma ferida aberta, o vírus entra no corpo pela saliva. O ataque começa ali mesmo, no local da lesão. Primeiro, o vírus infecta as células musculares ao redor da mordida, onde se multiplica silenciosamente, sem despertar a resposta do sistema imune. A partir desse ponto, o vírus se liga aos receptores das terminações neuromusculares e invade os neurônios. Dentro dessa célula, o vírus utiliza o próprio sistema de transporte interno do organismo para avançar, viajando lentamente pelo axônio em direção ao sistema nervoso central. Enquanto o vírus ainda está longe do cérebro, a pessoa não sente absolutamente nada. É o período de incubação, que pode durar semanas ou até meses, a depender da espécie e do organismo. Esse tempo também está associado à localização, extensão e profundidade da mordedura, da proximidade do local de contato com o cérebro e troncos nervosos, da concentração de partículas virais inoculadas e da cepa viral. Mas quando o vírus finalmente chega ao sistema nervoso central, a situação muda drasticamente. Ele se replica de forma intensa dentro dos neurônios, provocando inflamação e destruindo estruturas responsáveis pelo controle motor, pelo comportamento, consciência e funções vitais. É nesse momento que surgem os primeiros sintomas: febre, mal-estar e sensibilidade no local da mordida. À medida que o vírus se espalha pelo cérebro, aparecem sinais neurológicos cada vez mais graves: ansiedade extrema, confusão, agressividade, alucinações, dificuldade para engolir e a famosa hidrofobia, que é o medo e a incapacidade de ingerir água causados por espasmos dolorosos na garganta, que também é o motivo por trás da espumação excessiva tão características de cães com raiva. Com o avanço da infecção pelo cérebro e pelo tronco encefálico, surgem convulsões, paralisia, coma e, por fim, a morte. E é justamente por isso que essa doença é tão temida. Depois que os sintomas começam, não existe tratamento capaz de salvar a vida do paciente.
A única forma de impedir esse desfecho é agir antes que o vírus alcance o sistema nervoso central. O diagnóstico da raiva em humanos geralmente é clínico quando os sintomas já estão presentes, mas existem testes laboratoriais que ajudam na identificação do vírus em fases iniciais, principalmente em animais suspeitos. Em animais domésticos ou silvestres, a confirmação é feita por exames como a imunofluorescência direta, numa biópsia de tecido cerebral, onde muitas vezes são encontrados os corpúsculos de Negri. Essas estruturas são tão características que servem como um dos principais sinais histopatológicos da doença. A raiva, como já destacamos várias vezes, é uma doença para a qual não existe cura depois que os sintomas começam. Por isso, toda a estratégia de tratamento depende de agir rapidamente antes que o vírus chegue ao sistema nervoso central. E é aí que entra a profilaxia pré- e pós-exposição, um conjunto de medidas altamente eficazes para impedir que o vírus avance. A profilaxia pré-exposição contra a raiva consiste na vacinação preventiva destinada a indivíduos com risco elevado ou exposição contínua ao vírus, como veterinários e estudantes da área, biólogos, viajantes que se deslocam para áreas endêmicas e outros. O esquema vacinal recomendado é composto por 2 doses, aplicadas nos dias 0 e 7, e a confirmação de resposta imunológica adequada após 14 dias, através da titulação de anticorpos. Caso essa titulação apresente valores baixos do nível considerado protetor, recomenda-se a administração de uma dose adicional da vacina, para reforçar a resposta imunológica. Após esse reforço, uma nova avaliação sorológica deve ser realizada conforme orientação dos protocolos de vigilância, garantindo que o indivíduo atinja níveis adequados de anticorpos para proteção efetiva. Já o protocolo pós-exposição inclui a avaliação médica da lesão, a aplicação das vacinas antirrábicas e, em situações de maior risco, o uso do soro antirrábico, que neutraliza o vírus diretamente no local da mordida. Quando realizado a tempo, esse conjunto de medidas é capaz de salvar vidas. Mas para que a profilaxia funcione, a pessoa exposta precisa agir imediatamente. Diante de qualquer mordida, arranhão profundo ou contato de saliva de um animal suspeito com uma ferida aberta, o primeiro passo é simples, mas crucial. Lave o ferimento com água corrente e bastante sabão por pelo menos 5 minutos, esfregando delicadamente a área. Essa limpeza reduz de forma significativa a quantidade de vírus no local. Em seguida, procure atendimento médico o mais rápido possível. No Brasil, você pode recorrer a unidades de pronto atendimento, pronto-socorros municipais, hospitais públicos, unidades básicas de saúde e centro de controle de zoonoses onde houver. Além de receber o atendimento necessário, é essencial notificar as autoridades competentes. Casos que envolvam animais suspeitos, tanto domésticos quanto silvestres, devem ser comunicados à Vigilância Epidemiológica Municipal, ao Centro de Controle de Zoonoses ou até à própria Secretaria de Saúde do município. Essas equipes podem orientar o manejo seguro do animal envolvido, realizar a observação por 10 dias em cães e gatos ou providenciar a análise adequada em casos de animais mortos ou silvestres, como morcegos, raposas, gambás e outros. A notificação rápida protege não só quem foi mordido, mas também toda a comunidade. Mesmo com tudo isso, a melhor estratégia de prevenção é a vacinação regular dos animais, para que estes não infectem os humanos. Aqui no Brasil, as vacinas usadas em cães e gatos são, em sua maioria, vacinas de vírus inativado, ou seja, contém o vírus morto, incapaz de causar a doença, mas totalmente capaz de estimular o sistema imunológico. Essas vacinas são extremamente seguras e eficazes, ajudando a impedir que o vírus circule entre os animais domésticos, que são os principais responsáveis por proteger toda a comunidade, já que atuam como hospedeiros sentinela. É importante que os tutores se atentem para o esquema vacinal adequado e o sigam corretamente. A primeira dose já pode ser aplicada em animais a partir de 3 meses de idade, pois nesse estágio, seu sistema imune já está em funcionamento adequado. As doses de reforço devem ser administradas anualmente sem exceção. Em áreas de maior risco ou onde há circulação de casos, campanhas oficiais tendem a reforçar esse calendário e os tutores devem comparecer sempre que convocados. A vacinação anual é essencial porque a imunidade induzida pelas vacinas pode diminuir com o tempo e a circulação do vírus em animais silvestres, como morcegos, continua sendo um risco constante. Antes de encerrar o vídeo, vamos fazer uma rodada de verdade e mito sobre a raiva, com os principais pontos abordados. Mito 1. A raiva só é transmitida pela mordida. Na verdade, não. Arranhões profundos e lambidas em mucosas, incluindo olhos e boca, ou feridas abertas, também transmitem. Lembre que o vírus é eliminado pela saliva. Mito 2. O animal que transmite a raiva sempre está agressivo e espumando pela boca. Na verdade, a raiva pode se manifestar de várias formas, tanto de forma furiosa, com agressividade e falta de coordenação, quanto de forma mais silenciosa, quando o animal fica quieto, deprimido e até com paralisia, já que a evolução do vírus envolve o comprometimento das funções motoras. Terceiro mito. Se o animal que me mordeu não morreu em 10 dias, então estou seguro. Na verdade, a observação por 10 dias para cães e gatos é um protocolo médico válido e importante, mas não substitui a avaliação médica imediata.
Só o médico pode decidir se indica ou não a profilaxia. A vacina contra a raiva em humanos pós-exposição é dolorosa e aplicada na barriga. Na verdade, isso é coisa do passado. O esquema atual é muito mais simples e menos doloroso. São só algumas doses aplicadas no braço ao longo de um mês, similares a uma vacina comum. Portanto, não tenha medo de procurar ajuda médica nesses casos. Tenha em mente sempre que as consequências da negligência de uma situação como essa podem ser devastadoras. A raiva é uma doença perigosa, mas totalmente prevenível. Cada pessoa faz sua parte quando vacina seus animais, notifica casos suspeitos e busca atendimento imediato em situações de risco. Para mais informações, você pode acessar o site do governo, que é saude.gov.br/raiva.